Olá pessoal, então dessa vez eu vim falar de um assunto aqui que está tomando uma proporção drástica no Brasil nos últimos anos e mais intensamente ainda nos últimos meses, que é a questão do feminicídio. Eu não me lembro de ter visto tantos casos de feminicídio em sequência como tem ocorrido no Brasil. E aí, quase que me senti impelido a comentar sobre isso. Mas eu não vou fazer isso de uma forma acadêmica, tá? Eu não sou um especialista no assunto, tá? Eu vou fazer do ponto de vista de alguém que observa a sociedade, tá? E que tenho tentado construir uma visão sobre o assunto, tá? Sobre esse fato social, tá? E aí eu parto desse princípio, desse pressuposto. O feminicídio no Brasil não se trata de casos isolados. Ele já se tornou um fato social, tá? Por que eu digo isso? Porque não dá para a gente explicar os casos de feminicídio olhando apenas o aspecto individual, tá? Por exemplo, isso aconteceu porque aquele homem específico, aquele indivíduo era mau, ele tinha um instinto ruim, ele era perverso, ele era violento. Talvez até seja, talvez até fosse, tá? Mas quando esse fenômeno ganha uma dimensão da maneira que tomou no Brasil, como dizia, né, o Durkheim, ele se torna um fato social, tá? Ou seja, ele precisa ser analisado do ponto de vista sociológico também, tá? E aí, quais são os fatores sociológicos que entram em jogo nesse aspecto, tá? Ao meu ver, o fator sociológico aí presente, ou o fator cultural que se apresenta aí, tem a ver com o discurso sexista, o discurso machista que circula na sociedade. Ou se quiserem falar aí de um machismo estrutural, tá? Então, nós temos de uns anos para cá, me parece, um discurso que legitima de algum modo a violência contra a mulher, tá? Vou dar alguns exemplos. Eu gosto às vezes de olhar as redes sociais e ficar vendo os comentários das pessoas, tá? E aí eu já vi, por exemplo, posts onde aparece, por exemplo, um homem batendo numa mulher e alguns homens comemorando. Foi bem feito, bateu, levou, tá? Posts, por exemplo, de homens fazendo comentários pejorativos sobre o futebol feminino, por exemplo, ou sobre lutas, né, de artes marciais envolvendo mulheres, tá? E aí não se trata apenas da opinião do sujeito sobre isso e dizer, é porque eu não gosto de assistir futebol feminino, ok, né? Eu prefiro assistir lutas de artes marciais envolvendo homens, tá? Não se trata disso, mas é o tom dos comentários. Você percebe ali nos comentários um certo ódio, um discurso de ódio, uma misoginia mesmo, tá? Ou aquele tipo de comentário assim, vai lavar uma louça, era para estar lavando louça. Quer dizer, você vê que a coisa vai para um discurso de ódio, tá? E aí, como é que isso repercute
tá? Como é que isso influencia então, tá, no imaginário, tá, de, vamos supor, dos homens ou de adolescentes, né, que estão se formando homens aí, ou de homens mais velhos também. Você vai criando toda uma cultura, todo um clima de permissividade, tá? E que justifica a agressão às mulheres, porque esse tipo de discurso ele vai se tornando cada vez mais radical em certas células, em certos grupos, a ponto de defenderem abertamente violência, né? Estupro. Nós temos visto estupro coletivo, por exemplo, tá? Então, assim, eu também não concordo com esse discurso que tenta generalizar, sabe, assim, todo homem é um estuprador em potencial, né? Ou que todo homem é assim. Eu acredito que existam homens que não sejam violentos, né? Que não sejam estupradores, ou que, enfim, né? Que tentem tratar as mulheres com respeito. Eu acredito nisso, quero acreditar, tá? O que eu estou dizendo é que esse tipo de discurso que circula na sociedade, tá? Que coloca as mulheres numa condição de submissão ou de objeto para satisfação masculina, tá? Esse discurso ele acaba influenciando negativamente, tá? Na concepção aí que muitos homens têm em relação às mulheres, tá? Então, não estou desconsiderando os fatores individuais também, uma propensão que aquele sujeito tenha para agir violentamente, ou os fatores ali de personalidade que fazem com que ele direcione uma agressividade contra o outro, tá? Eu só estou levantando também que esse fator cultural aí, ele precisa ser levado em conta, é preciso agir sobre isso, tá? E claro, no campo das leis também, penas mais duras, tá? Em relação a esses agressores, né? Nós temos visto casos de agressão absurdos, tá? Então aqui fica a minha tentativa de refletir. Claro que essa reflexão minha não esgota, acho que tem muitos fatores aí, mas a minha tentativa de expressar um pouco de indignação e de tristeza também em relação a tudo isso que nós temos assistido.